Oi pessoal, vamos lá para a parte 2 do vídeo, como eu tinha falado no anterior. Enquanto eu vou lendo aqui, se o vídeo ficar fora de foco, ficar tudo torto aí, vocês têm misericórdia, ok? Estou preocupado com a informação que eu escrevi aqui, não se está enquadrado, enfim, não me importa, ok? Eu vou ler a reportagem de um jornalista, que para quem não viu o primeiro vídeo, que saiu na semana passada, eu publiquei no meu Face, e que eu vi na televisão esses dias, correr a mesma informação. O que eu li na reportagem, eu não acreditei, eu achei que o cara estava criando um quadro que não seria a realidade, porque ninguém mais estava falando disso. Eu não posso pensar que é verdade o que um falou. Só que aí eu ligo o jornal e começo a escutar as pessoas debatendo sobre esse assunto no jornal. E aí eu começo a ficar preocupado, porque não é um que está falando, são mais que estão falando. Principalmente na mídia aberta, porque esse jornal aqui é uma mídia online. Depois, quando você vê na RAI falando no jornal, aí você fica preocupado. Então aqui eu estou lendo o jornal linkiesta.it. O jornalista se chama Dario Ronzoni, a reportagem é do dia 19 de março de 2020. Tá ventando muito aqui, eu não sei se vai atrapalhar o áudio, mas enfim, vamos lá, tenham paciência. A reportagem diz assim, eu vou ler exatamente como o cara escreveu, ok? O título da reportagem é Preparando-se para o pior. Pico, quarentena, o vírus nos deixará em casa por não menos que 1 ano e meio, se for tudo bem. O propósito da reportagem aqui é criar um quadro pós-coronavírus, ou seja, como será a vida depois do coronavírus. Então ele diz assim, se não encontrarem rapidamente um método eficaz de enfraquecer esse vírus, seremos constrangidos a uma nova onda de reclusão por 18 meses. O que mudará o nosso modo de vida nesse mundo? Quem espera retomar logo sua vida normal, isto é, aquela antes do coronavírus, pare de esperar. Não retornaremos cedo à vida normal, pode acreditar, não retornaremos mesmo. Esse vírus veio para ficar e é bom começar a se acostumar. Então aqui ele vai colocando o pano de fundo aqui do que ele vai dizer lá na frente. Antes de tudo é bom perder a ilusão de que este vírus se enfraquece no calor. Não existe provas que o faça. E ainda os indícios mostram o contrário. Esse infeliz desse responsável, desse jornalista, claramente é tendenciosa a reportagem dele, porque 100% dos vírus da gripe, eles se enfraquecem no calor. Você está entendendo? Você fica mais. É só perguntar se você fica mais gripado no verão ou no inverno. É simples. É claro que esse vírus vai se enfraquecer no verão. É óbvio, mas ele disse que não, e ele disse que os dados aqui, aparentes indicam o contrário. Quais são os dados? Quem foi que disse isso? Ele não fala. O jornalista não pode dizer um negócio desse sem colocar uma fonte que está dizendo aquilo que ele está declarando. Até porque ele não é virólogo, ele não é infectologista, ele não entende o assunto. Ele tem que colocar o que os outros entendem. Segundo ponto, é bom esclarecer que os que pegarem coronavírus agora não estarão imunes. O que é outra bobagem. Ao contrário, os vírus da SARS e da MERS, que é a gripe do frango e a gripe do porco, né, a gripe aviária e a gripe suína, desenvolveram uma imunidade muito baixa. O que esse idiota aqui não diz é que a mutação do vírus do coronavírus é em menor condição do que a mutação do vírus da gripe e a gripe do porco. O vírus é muito mutante, então você faz uma vacina para a gripe aviária hoje, ano que vem o vírus já mutou. O coronavírus se mostrou que muta não na mesma velocidade. Então é muito provável que quem pegue coronavírus no ano que vem não pegue de novo. Ou não vai pegar depois de 3 meses que for curado, porque o vírus não muta tão rápido. Esse vírus se mostrou diferente dos outros. Isso eu estou dizendo que outros disseram. Virologistas, enfim, pessoas que trabalham nessa área, geneticistas. E esse cara vem e fala que não adianta, que quem pegar está condenado a pegar de novo. Com base no quê? Ele não coloca aqui, ele só coloca a informação. Esse jornal é vinculado em milhões de pessoas leram essa reportagem. Então ele está criando o caos, ele está dando aqui a teoria do caos. Então, terceiro ponto. Somente a quarentena pode reduzir os contágios, diminuindo a propagação do vírus. Isso bloqueará a epidemia. Precisamos entender isso definitivamente. Olha o que ele fala. Definitivamente a gente precisa entender isso. Se não encontrarmos um modo de enfraquecer esse vírus, seremos constrangidos a mais reclusões pelos próximos 18 meses, mudando o nosso modo de vida. Precisamos entender isso definitivamente. Então ele fala de novo.
Uma vez terminada a quarentena e o distanciamento social, sem que o vírus esteja definitivamente enfraquecido, teremos novos casos, subirão os infectados, os internados superlotarão os hospitais, então será necessário uma outra quarentena. Olha o terror que o cara cria. Tudo isso se repetirá de quarentena em quarentena. Alternativas, infelizmente, não tem. Ele diz aqui, não tem alternativa, estamos fadados a tudo isso. Aumentar os leitos de terapia intensiva não ajuda, mas não resolve. O que também não resolve é pôr os idosos e os pacientes de risco em quarentena, em contrapartida do restante da população continuar a circular. Ou seja, o que boa parte do mundo está fazendo, o Brasil fez. Quem não é perfil de risco trabalha, quem é perfil de risco fica em casa. Ele diz que isso aqui não funciona. Embasado no quê? O que um jornalista sabe para dizer um negócio desse? Então aqui depois ele continua, deixa eu fazer um negócio aqui, eu preciso mudar a página. Dá mais alguns minutos para mim que eu estou terminando, tá? Resumindo, ele fala, resumindo, tudo mudará. E aqui o jornalista profeta, ele dá a solução para a não proliferação desse vírus. E não somente desse, mas de outros que viriam, que é o controle da liberdade das pessoas. É isso mesmo, o controle da liberdade dos cidadãos. Eu vou ler a partir de agora aqui o que é mais grave de tudo aqui, porque até agora ele só falou balela. Mas olha o que ele diz, todos devem se adaptar. Desde os cinemas com cadeiras distantes umas das outras, bares e restaurantes também, até as academias de ginástica deverão trabalhar com hora marcada, evitando assim as aglomerações. Talvez devesse existir para todos os que querem ir e vir com liberdade um documento ou certificado de cura, provando que não está doente para poder ir, por exemplo, a um teatro ou uma partida de futebol. Você perde o direito de ir e vir, a não ser que você tenha um documento atestado pelo médico de que você está curado. Ele começa a falar aqui já do cerceamento da sua liberdade. Aí aqui ele rasga, já descancara, né? E não somente. Adaptar-se à nova vida significará aceitar uma maior vigilância da parte das empresas de tecnologia. Ou seja, o rastreamento de todos os movimentos através do smartphone. Isso, inclusive, já está acontecendo, por exemplo, em Taiwan, Singapura, e logo será implementado também em Israel. Isso aqui eu não consegui achar, o conteúdo disso aqui está tudo em inglês e eu não tenho condições de entender com mais segurança a respeito disso, então não pude atestar. Mas ele diz aqui, significará aceitar a vigilância das empresas de tecnologia, para que você possa ir aqui ou ir ali. Só que talvez você diga assim, mas isso não é bom, Daniel? Porque uma pessoa com coronavírus, se ela vai num estádio, ela contamina um monte de gente. É claro, cara pálida, que ele não vai dar uma desgraça dessa aqui, que é a vigilância da sua vida, dizendo que é para te controlar. Ele vai colocar sempre uma coisa terrível em torno disso aqui, para que você aceite ser controlado e vigiado. Só que depois, quando não tiver a desgraça, não tiver a contaminação, não tiver a doença, você já aceitou ser vigiado e controlado o seu direito de ir e vir pela tecnologia. Aí aqui, para terminar, ele diz assim, aqui na Itália, algumas companhias telefônicas já estão monitorando os movimentos dos cidadãos na Lombardia, que é onde está tendo lá aquele surto do coronavírus. Já estão controlando. Eu vi na televisão, drones foram colocados. Drones, as pessoas puseram, o governo pôs drones para controlar onde os carros estão indo. Se eles vão em lugares de aglomeração, a polícia bate lá e dispersa todo mundo. Eu vi na TV isso aqui, drone. Sem criar polêmicas, temos que crer que num futuro bem próximo essas medidas serão tomadas, permitindo bloquear imediatamente os potenciais vetores de contaminação, contendo a propagação do vírus. Você vê como é que o cara é inteligente? Ele fala uma desgraça, mas depois joga uma desgraça ainda maior, para que você fale, não, é verdade, a gente precisa ser controlado no nosso direito de ir e vir, senão as pessoas vão morrer com coronavírus. Aí, quando não tiver coronavírus, a gente vai ser controlado do mesmo modo. Teremos também que nos habituar a um rigor maior da polícia, o que tirará um pouco a nossa liberdade. Aí aqui o restante eu não traduzi, porque depois no próximo parágrafo, para terminar, ele fala sobre o aumento da pobreza, porque as empresas que serão criadas para as pessoas trabalharem a partir de casa, para não haver aglomerações, etc, etc, etc. Ou seja, essa reportagem aqui, ela é terrível, ela é tendenciosa, ela quer criar uma ideia
de que por causa da doença nós precisaremos ser controlados. Então eu vejo, por enquanto, 2 pés nesse boi de piranha. Um deles é a quebra da economia global. A Europa está quebrada já, ela não vai quebrar, ela já está quebrada. Nos jornais aqui eles estão avaliando o tempo que a Europa demorar a se levantar, de 5 a 10 anos. Tudo de novo, a Itália está quebrada desde 2002, 2003, teve leves recuperações, mas com a crise de 2008 acabou de quebrar. A Itália está devendo bilhões do seu PIB, uma dívida externa absurda, e agora gastando bilhões de euros para socorrer microempresários, para socorrer famílias, socorrer pessoas, pegando dinheiro no FMI ou no Banco Europeu, que agora eu não sei onde eles pegam dinheiro. Falou na televisão que eles pegaram bilhões de empréstimo. A Alemanha pegou, ou seja, o endividamento da Europa. Eu não sei se vai acontecer no restante do mundo, mas na Europa já aconteceu. De 5 a 10 anos para se reerguer. Ou seja, uma Europa quebrada é o prelúdio de uma crise econômica mundial, ainda que não aconteça nos Estados Unidos. Então é provável que no final disso tudo, um país que não esteja quebrado, absolutamente quebrado, e pelo contrário fortalecido, é aquela maldita China, que lançou essa porcaria desse vírus, matou o médico que quis denunciar esse vírus antes da hora, tirou blogs do ar, qualquer tipo de informação que poderia denunciar que esse vírus já existia, foram mortos ou dizimados, de algum modo retirados da internet. É o único que vai sair fortalecido disso tudo. Então, o quadro que está sendo pintado é um quadro, não gosto de polemizar e nem de ser teórico da conspiração, mas é um quadro quase que apocalíptico. Controle da sua vida. Se você é religioso, você está habituado a ouvir sobre marca da besta, sobre controle social, sobre anticristo, sobre nova ordem mundial, sobre Agenda 2030. Tá tudo interligado essas coisas, de algum modo que a gente ainda não sabe. Mas em breve você vai saber. Então, o boi de piranha está aí na água, mas a gente está atento, ok? Deus abençoe vocês, Deus abençoe nós todos. Que Deus nos proteja, em nome de Jesus. Um abraço.